Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a teleradiografia lateral. Parâmetros técnicos, certo? Sobre equipamento, particularidades, indicações. A segunda imagem mais solicitada dentro das extraorais pelo cirurgião dentista, ok? Vocês podem encontrar essa imagem sendo referida como teleradiografia de perfil, radiografia cefalométrica lateral, tá? Ou cefalométrica de perfil também. Bom, como eu já falei, né? Esse é um exame extraoral, então a gente vai usar um filme, né? Um chassi maior e vamos representar, né? A face por completo do nosso paciente, né? E parte também da parte craniana do nosso paciente. Então, a gente vai interpretar alguns ossos que fazem parte da base do crânio também. Veremos um pouco de coluna também nesse exame, tá? Então, é um exame que também tem bastante amplitude de visualização, de reparos anatômicos para a gente, certo? Para que serve esse exame, né? Ele tem algumas indicações, sim, né? Mas não tantas quanto a gente viu para a panorâmica. Ele não seria aquele bombril, né? Como eu descrevi a radiografia panorâmica para vocês na semana passada. Mas é um exame bastante interessante, principalmente, né, para a gente avaliar o crescimento e o desenvolvimento crânio-facial, certo? O estudo das relações do dente com os ossos faciais, determinação também do tipo facial, tá? Avaliação de como estão os espaços orofaríngeos do nosso paciente, a relação com os ossos, né, móveis, né, como no caso da mandíbula, e os ossos fixos, a maxila, a base de crânio, entre, né, esses espaços orofaríngeos também. E a correlação dos ossos do crânio, dos ossos da face e também de tecido mole. Então, tem uma visualização interessante dos tecidos moles da face também nesse exame, tá? Então, é um exame que faz bastante parte da rotina daqueles profissionais que vão atuar em ortodontia e cirurgia ortognática. O que são as cirurgias ortognáticas? Aquela combinação entre a parte cirúrgica, né, e a parte ortodôntica. Então, desde o diagnóstico, desde o momento de executar o plano de tratamento, né, até também controlar, preservar os resultados obtidos com pacientes, principalmente dessas duas especialidades, né. Entram aqui pacientes, na grande maioria, né, bastante jovens, mas a gente tem alguns casos de pacientes mais velhos também realizando esse tipo de intervenção, tá bom? Então, olha aqui, né, um exemplo que eu peguei um artigo de literatura, né, a gente tem a visão extraoral lateral dessa paciente, a gente vê, né, pelo perfil dela que ela é respiradora bucal, ela não tem um selamento passivo aí dos lábios em repouso, né, ela foi submetida a um procedimento ortognático, tá? E aí depois a gente vê que o perfil dela já mudou. E aí, radiograficamente, como é que a gente poderia estudar essa paciente? Olha aqui a paciente antes, né, do procedimento cirúrgico e após o procedimento cirúrgico e ortodôntico, fazendo a correção dela. Aqui no caso não era apenas um mau posicionamento dental, era de base óssea também. Então, não é aquela paciente que só com ortodontia vai resolver todos os problemas dela. É uma paciente que precisa da intervenção dupla, ortodontia e cirurgia. Então, a gente vê que houve a intervenção, porque a gente vê aqui as barras metálicas e os parafusos, né, que são típicos de fixação óssea depois de uma cirurgia, de uma intervenção cirúrgica. Então, a radiografia, né, inicial serve para a gente traçar o plano de tratamento dessa paciente, o quanto de retrusão, nesse caso aqui, ou de avanço, no caso da mandíbula, o cirurgião vai precisar fazer, tá? E as radiografias posteriores ao tratamento para observar como está o processo de consolidação óssea, né? Dessas fraturas induzidas que a gente chama de osteotomias, no caso das cirurgias, tá bom? Uma outra utilidade muito feita sobre esse tipo de imagem são os traçados cefalométricos, tá? Então, pode ser feito nessa imagem lateral, pode ser feito também nas imagens frontais, né? Nas ditas radiografias posteranteriores, tem utilidade também. Mas o mais comum é que a gente, né,
receba solicitação de traçado cefalométrico sobre a radiografia, né, a teleradiografia lateral, né? Então, antigamente, esses traçados eram feitos à mão, né, sistema manual, desenhando mesmo os reparos anatômicos, marcando pontos, né, sobre... Andresa, não entendi a sua pergunta. O que é isso? O quê? Traçado cefalométrico. É o que eu vou explicar agora, mulher. Ave Maria, calma, segure a sua ansiedade. Bom, o que é, né, esse traçado? Então, a gente vai fazer desenhos sobre alguns reparos anatômicos extremamente importantes para a avaliação do profissional, e aqui principalmente em ortodontia, certo? E existem pontos sobre os reparos anatômicos que a gente precisa conhecer e fazer, né, estabelecer a relação entre eles, tá? Por que que o ortodontista precisa disso? Porque é através desses estudos que ele faz graficamente, certo? Que ele vai ter uma noção de como estão tanto o posicionamento dos dentes, o posicionamento dos ossos da face, a relação entre eles, se há algum descompasso de crescimento, de desenvolvimento naquele paciente, certo? Então, é um estudo que traz muitas informações para o planejamento ortodôntico e ortognático de um paciente também. Então, é uma radiografia que faz parte da documentação ortodôntica, como a gente chama, né? Os exames que são pedidos antes do tratamento ortodôntico. Então, né, antigamente ele era feito assim, na mão, né? Dava um trabalho retado, a gente tinha que vir com régua, com esquadro, com compasso para poder traçar as relações, demorava bastante. E hoje em dia, graças a Deus, né, na verdade já tem algum tempinho, que a gente pode realizar tudo através de um computador, né? Então, todo aquele trabalho que a gente tinha antes, que era manual, que demorava bastante, né? E quando vocês pegarem a disciplina, né, de ortodontia, vocês farão do jeito manual, né, para aprender e para entender todos esses traçados. Existem traçados, né, que abordam diferentes aspectos do crescimento e da relação ósseo-dental do paciente. Então, isso vai de cada necessidade, né, de cada caso do paciente, que traçado é o mais indicado para cada situação, mas isso lá na disciplina de ortodontia vocês vão abordar, tá? O que importa é que vocês conheçam a anatomia, porque vocês serão cobrados da anatomia no momento de realizar esses traçados lá com as professoras de orto. Então, né, hoje em dia a gente utiliza softwares, né, e temos diversos tipos de softwares, onde a gente leva a imagem daquele paciente ou através, né, ou escaneando ou fotografando aquela radiografia, ou então, no caso das radiografias que já são digital, só importando um arquivo para cá para dentro, né? E aí a gente, né, seleciona o modo cefalometria lateral. Temos vários tipos de traçado, né? E o programa vai nos dizendo, né, cada ponto que a gente deve marcar. E a gente vai brincando de ligar os pontos, por assim dizer. A gente vai marcando ponto a ponto nos reparos anatômicos, né? Cada ponto desse tem um nome específico, né, dentro da avaliação ortodôntica, e a gente vai marcando esses pontos. E o software depois liga os pontos e traça as relações lineares e angulares, todas as medidas necessárias, tá? E nos fornece o cefalograma do nosso paciente, certo? O desenho do nosso paciente, todas as medidas, né, direitinhas das relações dele, tá? Também todos os valores numéricos, comparando o que é o normal, né, e a situação do paciente, o quanto o paciente destoa daqueles valores normais. E aí, de posse disso, o ortodontista, né, vai confrontar tudo aquilo com o seu diagnóstico clínico, né, e observar, né, o que é que precisa ser feito naquele paciente, que tipo de movimentação. Isso também no caso das cirurgias, tá? Então, é um procedimento, né, o traçado cefalométrico que o radiologista faz, o cirurgião dentista não faz, né? O ortodontista pode até fazer de modo manual ou no software, mas frequentemente eles solicitam né, esse serviço diretamente na clínica de radiologia quando pede a radiografia em perfil, tá ok? Bom, qual é o equipamento que a gente vai realizar para fazer essa técnica? É um equipamento extraoral de grande porte, certo? Como a gente já conheceu lá na aula de equipamento, base fixa no chão, tá? Perdão.
Esse é um equipamento um pouco mais novo, né? Um design dele um pouco mais novo. A gente tem a fonte de radiação de um lado, a distância, e já já eu vou falar por que isso. A gente tem a região onde vai o nosso receptor de imagem, o nosso filme ou o nosso chassi, certo? O dispositivo para posicionar o paciente, o cefalostato, que é importantíssimo nesse caso, tá? Esse equipamento aqui é um equipamento duplo, certo? É um equipamento que tanto ele faz a panorâmica aqui no centro, quanto ele faz a cefalometria. Você vai selecionar, né, nos comandos do equipamento que exame você quer e posicionar o paciente aqui, se você quer uma PAN, ou aqui, se você quer uma tele. Cada um de uma vez, não é os dois ao mesmo tempo, certo? É um equipamento que é assim, né, 2 em 1, como a gente chama, ele economiza espaço, porque ao invés de uma clínica comprar um panorâmico e separado um equipamento cefalométrico, ela, né, tem o 2 em 1, que já faz, né, já economiza bastante espaço e também custo, né, na aquisição, na compra do equipamento. Então, é bastante comum esse tipo de equipamento nas clínicas, tá? A gente chama geralmente do braço cef, o braço cefalométrico, essa estrutura aqui, tá? Aqui um outro equipamento mais antigo, mas também com os mesmos componentes, só para vocês verem, né? Então, a fonte de radiação, a distância, né? Vai ficar posicionado a cabeça do paciente aqui no cefalostato, aqui o suporte para conter, né, o chassi, tá? O comando, nesse caso aqui, é o confio para poder ir para o lado de fora da sala e fazer a exposição desse equipamento, tá? E aí, né, por que que a gente tem esse braço tão comprido, essa distância, no caso desse exame? Essa distância ela é padronizada. Então, todo equipamento para realizar uma técnica teleradiográfica, ele precisa ter, desde o ponto aonde a radiação é emitida até o plano sagital mediano do meu paciente, a distância de 1,52 metros. Por que essa distância toda, professora? Vocês lembram lá na aula de fatores que quanto mais a gente distancia, né, o ponto focal do nosso objeto, né, a gente cria um paralelismo maior dos raios, não é isso? E assim a imagem fica mais proporcional. Então, a ideia nesse equipamento aqui é que a gente tenha a imagem com o tamanho mais real possível, 1 para 1. Por quê? Porque a gente vai fazer medidas, né, como a gente falou. A gente vai fazer medidas, então é importante que essas medidas sejam o máximo próximas da realidade possível, certo? Então, por isso, né, eles, quando foram construir esse equipamento e perceberam, né, que precisava dar essa distância. Mas lembrando sempre, quando a gente aumenta muito essa distância, a gente tem que o quê? Compensar, aumentando o tempo de exposição ou a miliamperagem, porque senão a radiação fica com intensidade muito baixa, né? Então, existe um limite nessa distância. Mas a 1,52 a gente consegue dar um aumento legal no tempo ou no MAS, né? Os dois combinados. E também ter um bom paralelismo, ter uma boa proporcionalidade aí entre o paciente e a imagem dele. E assim as medidas ficam, né? Numa boa taxa de acerto, ok? De acurácia. Conseguiram compreender essa questão da distância, do distância padronizada nos equipamentos? Pronto. Olha aqui um equipamento, né, que é antigo também. Era um equipamento que ele não era panorâmica e ao mesmo tempo a cef, ele era só cefalométrica, só a técnica tele, né? E aí a gente tem, ó, toda essa distância a ser percorrida. Olha aqui um apoio, né, para o osso frontal. Eu vou mostrar os apoios para as olivas também, né, que é para as orelhas daqui a pouco. E aqui um chassi, né, um equipamento antigo também que a gente tinha aí. O equipamento é que ele não gira, tá? Ele fica fixo, né, lá no na base, né, e o paciente também fixo, então não tem aquele movimento que a gente vê na radiografia panorâmica não, tá bom? Bom, com relação ao formato do feixe, na saída do nosso equipamento, a gente vai ter, né, os colimadores. Nos equipamentos mais antigos, como foi esse aqui que eu mostrei para vocês, a gente até via o colimador aqui fora, tá? Nos equipamentos mais novos, eles botam os recobrimentos plásticos e tal, para dar um design mais bonito, e a gente não vê o formato do colimador. Mas existem duas possibilidades para esse tipo de equipamento.
que a gente tenha um colimador retangular, certo? Ou que a gente tenha um colimador que tem na sua parte mais anterior uma discreta curvatura, né? Com um filtro atenuante aqui. E por que isso, certo? Então, a gente tem alguns colimadores com filtro para perfil mole. Esse filtro, né, pode ser geralmente de alumínio, né, ou cobre também a gente pode utilizar. Algum material mais denso aqui nesse filtro, para que na parte do tecido mole do meu paciente, no perfil mole do meu paciente, do rosto, eu tenha uma atenuação do feixe de radiação. O feixe fica um pouco retido aqui no colimador, assim ele sai mais fraco para atingir o perfil mole do meu paciente e ele não queima, certo? Então, ele não queima a parte do perfil mole do paciente. Então, é por isso que, né, um exame que era para sair só osso, eu tenho esse perfil mole aqui. Então, essa é uma particularidade desse tipo de exame, da teleradiografia lateral, principalmente para odonto. Porque em medicina eles podem até realizar esse exame, mas não com esse cuidado de observar o perfil mole, porque nem sempre eles têm esse colimador desse tipo, com filtro para tecido mole, lá nos equipamentos hospitalares, certo? Então, por que que é interessante para o planejamento em ortodontia, certo? Porque em ortodontia, além de observar o movimento dos ossos, a relação dos ossos, a relação dos dentes, os profissionais também precisam saber como estão o posicionamento de queixo, de lábio, certo? Inferior, superior. Então, isso influencia bastante, já que, né, toda essa parte do tecido mole também vai sofrer modificações. O perfil mole do paciente também sofre modificações quando a gente mexe no posicionamento da base óssea ou dos dentes. Então, é importante, né, para o ortodontista no planejamento ter essa atenuação aqui para os tecidos moles. Vem os dois tipos no aparelho. Ingrid perguntou sobre os colimadores, certo? Então, nos equipamentos mais novos e voltados apenas para odontologia, ele já vem com um colimador único, certo? Que seria esse com filtro para tecido mole, tá? Nos equipamentos mais modernos, digitais, quando você seleciona o tipo de imagem que você quer fazer, ele automaticamente lá dentro já troca. Então, na verdade, hoje em dia, nós, né, não fazemos mais essa troca de colimadores que a gente fazia mais nesses equipamentos mais antigos, né? Hoje tudo fica muito automatizado. Então, quando você seleciona lá o botão, ele mesmo já indica se vai colocar ou não o perfil mole, certo? O filtro para o perfil mole. Deu para compreender? Pronto, vamos lá. Com relação aos comandos, né? Então, muitos desses equipamentos já têm, né, um design mais digital e um controle, né, mais moderno, mas a gente vai ter que controlar os fatores como toda imagem radiográfica, né? Então, a quilovoltagem, a miliamperagem, o tempo de exposição. É um exame que tem um tempo de exposição bem reduzido se a gente for tratar, né, de equipamentos digitais, né? A gente não vai chegar ali a 2 segundos, 3 segundos no máximo de exposição, tá? Então, é um exame que preserva bastante aí o nosso paciente. Esse comando pode já estar instalado do lado de fora, certo? Da sala, ou então, né, às vezes você dá o comando, seleciona tudo no computador e do lado de fora você só tem o botãozinho de apertar mesmo, tá? Para fazer o disparo da técnica. O cefalostato, bem como nos equipamentos apenas para panorâmica, né? A gente tem um cefalostato aqui um pouquinho diferente, porque a gente não tem apoio de queixo, né? Como a gente tinha no outro. A gente tem um apoio para a região nasal, né? Vai ficando aqui no paciente. Apoios laterais, que a gente chama de olivas, né? Que vão dentro do ouvido do paciente. E são essas as únicas estruturas que a gente precisa proteger nesse exame. Pode botar um saquinho de geladinho dos dois lados, passar um álcool também, tá? Porque ele entra um pouquinho no ouvido do paciente, certo? Então, assim, evitando que o paciente gire a cabeça ou jogue a cabeça muito para frente, tá? Esse equipamento, apesar dele ser bem antigo, mas eu trouxe ele porque eu acho bem bonita essa imagem dele aqui para vocês, ele tinha uma luz, né? Lá na saída do feixe de radiação, que ele emitia essa luz justamente para guiar a gente se o perfil mole do paciente estava cabendo direitinho no filme. Né? Então, muitas vezes a pessoa empurrava o filme muito para trás e aí o perfil mole cortava. E o perfil mole é importante. Então, se a gente está vendo a sombra, né, aqui
desse perfil mole da paciente todo representado aqui no chassi é porque ele vai sair direitinho no filme, tá? É uma visão bem interessante, mas é de equipamento bem antigo. Nos equipamentos mais modernos a gente não tem isso não, tá? A gente não tem essa visualização. Mas para efeito didático, acho que fica bem legal a representação aí para vocês entenderem a importância desse perfil mole aí, né? Bem representado na técnica. Como é que a gente pode fazer essa técnica do mesmo jeito que qualquer técnica radiográfica? Eu posso fazer de forma convencional, com filmes extraorais, né? Colocados no chassis, que tem placas intensificadoras no seu interior, tá? O filme mais utilizado para o adulto é o tamanho 20 por 25, então ele é levemente retangular, certo? Então, ele é utilizado tanto para técnica lateral quanto outras técnicas de cabeça do paciente. É um filme padrão, assim, para técnica de cabeça de adulto, certo? Esse tamanho. Ou a gente pode utilizar, né, a tecnologia digital, maravilhosa técnica digital, que, né, no lugar da onde deveria haver, né, um filme, eu vou ter, né, sensores, né? Eu vou ter sensores recebendo a informação e enviando a informação para a tela do meu computador, tá? Os equipamentos digitais também podem ser duplos, né? Ter panorâmica de um lado e tela do outro, economizando o espaço, tá bom? Orientações prévias a respeito desse tipo de exame. Algumas orientações bem parecidas com o que a gente já falou na PAN também, né? Então, remover objetos móveis, ó, próteses, totais, parciais, aparelhos removíveis também. Lembram da situação de brincos, né? Colares, também aqui bastante imperativo. Piercing sempre que possível, tá? Remover. Então, insistir sempre que possível com os pacientes para remover, tá? Para a gente fazer esses exames aí. Colete, né? Então, observar, né, a integridade dos nossos coletes, proteger adequadamente o nosso paciente. O colete nessa técnica não pode ter o protetor de tireoide, certo? Por quê? Porque a gente precisa de uma relação, né? Vários traçados a gente precisa da relação das primeiras vértebras cervicais com o posicionamento dos ossos e dos dentes também. Então, a gente não pode usar o protetor, né, ou o colar de tireoide aqui nesse exame também não, tá bom? Posicionamento da cabeça do meu paciente, tá? Esse equipamento, os equipamentos mais modernos, eles também têm luzes de orientação, muitas vezes, como eu mostrei para vocês na panorâmica, né? Que orientam para a gente o posicionamento do plano de Camper, né? Então, a cabeça do paciente reta, nem olhando para baixo, nem olhando para cima, paralelo ao plano do solo, ao plano horizontal, tá? Então, olha lá. O plano sagital mediano dele, certo? Paralelo à direção do filme, perdão, o filme está desse lado de cá, certo? Então, paralelo ao filme e perpendicular 90 graus com o solo, certo? Então, observar bem direitinho. Isso também. E aí, a gente aperta as olivas aqui do lado, nas orelhas, né? Deixa o ponto do apoio do naso bem firme também, para que o paciente mantenha esse posicionamento toda vez que ele for realizar esse exame aí, tá? Algumas particularidades de orientação. Pedir sempre para o paciente morder, né? Então, ele vai morder ali, máxima intercuspidação, oclusão, né? Ficar sempre com a coluna bem reta, o mais reta possível, tá? A gente sempre pede para o paciente também, né? Evitar engolir no momento do exame, porque isso influencia no posicionamento do palato mole, na relação dela com as vias aéreas, e aí também vai mascarar alguns resultados importantes para a gente. Então, se o paciente quiser deglutir, né, que seja feito antes do disparo, tá? E também pedir para o paciente ficar com a musculatura relaxada, ou seja, não forçar o selamento labial. Geralmente, pacientes respiradores bucais em repouso, eles têm o quê? Uma abertura oral, que às vezes pode ser maior, às vezes pode ser menor, tá? Muitas vezes, quando você pede para esse paciente morder, ele morde e ele força um bico, porque, na verdade, ele não fecha a boca, né? Mas ele quer ali mostrar para você que ele não fica com aquela boca aberta. E aí ele força um selamento labial. Isso, né, tensiona os tecidos do mento e do lábio inferior e mascara algumas relações de perfil mole
com a radiografia também. Então, vai dar um resultado errado nas medidas desse paciente, né? Nas medidas cefalométricas dele. Então, a gente tem que fazer com que aquele paciente fique com a musculatura relaxada. Qual é a dica que eu dou para a gente conseguir isso? Você pede para o paciente morder, ele vai morder bem, tá? Principalmente criança que acaba sempre forçando nessa situação. E aí depois você vem aqui, ó, no queixo dele e faz assim, ó, faz quase uma cosquinha assim no queixo dele, dá um beliscãozinho de leve, né? Como se estivesse fazendo, ó, que fofinho, né? Que eu tô fazendo em mim, mas vocês não estão vendo. Mas é como se estivesse assim brincando aqui no queixinho dele. E aí ele acaba abrindo um pouco a boca e fica na posição que a gente quer, da musculatura relaxada, certo? Estão ouvindo? Agora? Melhorou? O som falhou, que alguma das meninas falou aqui, certo? Pronto. Olha lá o posicionamento da paciente, certo? Bem posicionada a cabeça, as olivas bonitinhas aí também. Então, a área de incidência desse exame, aonde é que o feixe de radiação vai entrar nesse paciente? Por onde é que ele vai entrar? Ele vai entrar na região do tragus, ó, do lado oposto que está sendo radiografado, certo? Então, geralmente esse exame é feito com o paciente com o lado esquerdo, tá? O padrão, a grande maioria dos traçados é o lado esquerdo, adjacente ao filme, certo? E aí, o feixe de radiação entra no tragus do outro lado, né? Com angulação horizontal de 90 graus em relação ao plano sagital mediano, que tá aqui, tá? E uma angulação vertical, ó, nem para cima nem para baixo. Então, angulação vertical de 0 graus, certo? 90 graus de angulação horizontal e 0 graus de angulação vertical, certo? Observando essa imagem aqui, eu acho que vocês conseguem me dizer qual foi o erro que aconteceu aí. Esse paciente, né, se movimentou. Ele abriu a boca, ó, estão vendo? Os dentes dele não estão ocluídos aqui, ó, que aberturona de boca que ele fez, tá? Então, nesses casos, a gente solicita que repita o exame, tá? Porque o paciente saiu do padrão do exame, as medidas não vão poder ser feitas com o paciente em posicionamento errado, e aí a gente precisa repetir. Então, sempre observem bastante. É um exame rápido, né? Mas em pacientes inquietos, dá tempo bastante dele se mexer, dele espirrar, dele coçar, né, o rosto, e aí a gente vai ver imagens erradas, tá? Então, sempre manter a comunicação visual com esse paciente, né, através ali do vidro plombífero, tá? Para a gente evitar essas situações aí, ok? As dicas para estudar esse assunto são as mesmas do assunto de panorâmica, certo? Então, até a próxima aula.